Aleluia, Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Eu Deus. já agradeço a Deus, né, irmãos, porque estamos aqui, né? Mais uma noite para a gente dar glória a Deus e se alegar na presença do Senhor. Aleluia. E quero dizer que Deus, Ele é bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. E o pastor Gideão mandou um abraço para o senhor, pastor Gilmar. Tá bom? Agradeço também o pastor Gilmar, que ele nunca desiste das pessoas, né? Está sempre dando uma oportunidade. E isso é porque Deus é bom e Deus sempre está usando o filho dele, né? Aleluia. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, a palavra é muito conhecida, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 9, 10 e 11. Capítulo 6, né, irmão? Isso. Amém. Glória a Deus. Amém? Que diz assim, 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Ti. Palavra maravilhosa, né? Quem crê nessa palavra, irmãos? Aleluia, Deus. Então, nesta noite, deixa Deus tocar em cada um de nós, porque nós precisamos permitir que o Senhor toque. E a presença do Senhor está nesta casa. A presença do Senhor está em cada um de nós. Meu Jesus. Como o irmão leu aqui papai. Glória a Deus. em 41, no livro de Isaías 10, não temas, irmãos. Não tenha medo. O Senhor é com cada um de nós, Aleluia. né? Então aqui, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra. E quando o Senhor está aqui falando, né, sobre essa presença tão forte do Senhor. Então, irmãos, que na nossa casa nunca falte a presença. Que a presença do Senhor, aonde quer que você esteja, que a presença do Senhor esteja com cada um de nós. Porque aqui, irmãos, eu acredito que todos conhecem essa história. Então a arca, quando era para ser levada, não era de qualquer jeito, irmãos. Deus já tinha ordenado como era para levar aquela arca. Mas o filho de Abinadab, ele tinha 2 filhos, irmãos. E o filho dele, muito forte, né? Uzá. Então, eu lendo aqui essa passagem, não parecia ser maldade dele, né? Não parecia. Eu acredito que cada um de nós também, talvez nós teríamos essa atitude. Então, ali, quando estava levando aquela arca no carro de boi, irmãos, então ele viu que ia cair, né? Se perdeu um pouco para o lado. E ele quis
dar uma ajudada, né? Porque forte, talvez ele pensou assim, eu vou conseguir segurar, né? E ali, irmãos, naquele momento, ele morreu. Deus se irou e ele morreu naquele momento. Então, o que eu quero dizer para cada um de nós? Que às vezes a gente se acha assim também, a gente quer agir com a nossa própria força. E aonde às vezes a gente se dá mal, né? Por falta de obediência, porque a gente não vigiou e a gente fez aquilo que a gente achou que era bom. Mas nem tudo que a gente acha que é bom é a vontade de Deus. Então, assim aconteceu com esse rapaz, Suzana. E aí, Davi, ele ficou triste, irmãos, porque ele viu isso acontecer. Então, ele ali, eu acredito que ele falou assim, porque Davi, ele estava fazendo tudo o que parecia ser certo também, né? Então, mas quando ele viu isso, ele se entristeceu e ele logo falou, nossa, mas e agora? A arca, né? Como se eu pegar nessa arca, vai acontecer a mesma coisa comigo. Ele ficou com medo, né? Ele ficou. Então, aquela arca, ela foi levada para a casa de Obed-Edom. Então, irmãos, eu fiquei assim imaginando que essa arca ficou 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. Você imagina? 20 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. E aquela arca é a presença do Senhor. E nada aconteceu ali, irmãos. Mas você sabe por que não aconteceu? Porque aquela arca, na casa desse irmão, era como um objeto qualquer. Ele já estava acostumado com isso. Vamos dizer que se eles colocou aquela arca numa estante ali em cima, era como se fosse um vaso qualquer. Não fazia diferença nenhuma. Né? Glória a Deus. Nada. Então, a presença do Senhor não é para ser tratado assim. Então, por isso que não aconteceu nada. Mas quando essa arca chegou na casa de Obed-Edom, tudo mudou. Foi tudo diferente, irmãos. Ali tudo aconteceu, tudo prosperou. Aleluia, Deus. Sabe, 3 meses naquela casa. E não é diferente na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus, Ele não dá tempo para cada um de nós. Ele não fala o dia, a hora. É no momento que Ele quer. Às vezes pode acontecer em um dia, em 2, um ano, um mês. O tempo é do Senhor. Pai, glória a Deus. Então, tudo acontece. Glória a Deus, aleluia. E assim foi na casa de Obed-Edom. Então, você imagina um homem, eu acredito que um homem simples, como eu e você. Pai, Um glória a homem Deus. simples. E ali, quando aquela arca chegou na casa dele, irmãos, eu acredito, porque aqui na Bíblia que a gente vê, é assim. Eu acredito que era uma adoração, era um cuidado com a arca, irmãos. Nossa, eu imagino ali que ele se prostrava ali na presença ali do Senhor. Eu acredito que ali ele orava junto com a sua família. Ele se entregava. Porque a presença do Senhor estava ali, irmãos. Pai, glória a Deus. Aleluia, Deus. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia, E às Deus. vezes a gente, irmãos, a gente vai ficar parado no tempo. A gente tem medo, como está falando
sempre falando não temas. E a gente tem medo de adorar o nosso Deus. É, Pai, glória a Deus. Que presença é essa? A presença do Senhor, irmãos, é muito forte na nossa vida. O que seria de nós se a presença do Senhor... Recebe a presença do Senhor na sua casa, na sua família, na sua vida, irmãos. É, Pai, glória a Deus. Porque é a presença do Senhor que sustenta cada um de nós. E aqui, irmãos, fala assim, em Salmos 16:11, fala assim: far-me-eis ver a verdade da vida na tua presença, a fortuna de alegria, a tua mão direita, a delícia. Irmãos, olha o que o Senhor É, faz. Pai, glória a Deus. Se a gente tem a presença, a gente tem a alegria. É, Pai, glória a Se a Deus. gente tem a presença, a gente louva. Se a gente tem a presença, a gente ora. Se a gente tem a presença, a gente se derrama nos pés do Senhor. Se a gente tem a presença, a gente dá glória. É, Jesus, vai falando aí, papai. Isso é a presença do Glória a Senhor. Deus. Irmãos, e a gente olhando aqui a palavra de Deus também, lá em Êxodo. Glória a Deus. Em Êxodo 33, e o versículo 15 diz assim: eu amo esse versículo, viu, irmãos? Que diz assim: então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falando para o Senhor. É, Pai. Então, irmãos, se a gente não tem a presença do Senhor, que a gente não saia, a gente fica no mesmo lugar. É, Pai, vai falando. Porque sem a presença do Senhor, a gente não faz nada. É verdade. E assim, irmãos, foi na vida de Obed-edom. Assim foi na vida daquela família, naquela casa. Então você imagina quando Davi viu, né? Porque Davi foi avisado. Então imagina, Davi quando viu na casa de Obed-edom tudo prosperando, tudo se multiplicando. Então Davi logo, né, já falou: não, eu quero essa arca de volta, né? É assim, irmãos. É, Pai, glória É a Deus. desse jeito. E Deus, Ele continua sendo esse mesmo Deus. Assim como Ele fez na casa de Obed-edom, Ele faz na nossa casa. Ele faz na nossa família, mas nós precisamos crer. Porque na palavra do Senhor, lá em João, no Evangelho de João 3,16, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É, Pai, glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, Ele deu. Mas para aqueles que nele crê, É, Pai, glória a Deus. para aqueles que nele crê, Tanto é que eu nós precisamos ter fé, nós precisamos, irmãos, crer em Jesus Aleluia. Cristo. Porque Aleluia, Jesus, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. É, Pai, glória a Deus. Ele morreu e foi Deus que deu o seu único filho. Foi Deus que deu. Olha como que nós é tão especial, irmão. É, Pai, glória a Porque Deus. mesmo a gente não merecendo nada, a gente sendo falho, pecador, mas Deus, Ele amou cada um de nós. Ele amou nós primeiro, irmãos. Glória a Deus, Com tudo aleluia. isso que a gente é, com as nossas fraquezas. Ele amou prostituta, Ele amou drogados, É, vai Ele amou falando aí, papai. assassino, Ele amou os pastores, Ele amou as ovelhas. Aleluia, Ele Deus. me amou. Santo, santo é Olha Deus. que amor que Deus Aleluia. tem. Então, que nós venha refletir na palavra do Senhor, que a gente venha refletir nessa presença. Que presença é essa, irmãos? Não é essa presença de eu estar aqui olhando para
precisa, irmãos, Oh, papai amado. Aleluia. que cada um de nós receba a presença do Senhor. Que nós possamos, irmãos, a cada dia fazer a diferença. Porque é isso que Deus quer Glória a Deus. em cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. A gente vive nos dias, irmãos, que está tão Fala difícil. aí, papai Que tá amado. tão difícil, porque a gente tem medo, a gente tem vergonha de falar a palavra de Deus. A gente teme com medo de falar quem é Deus, que presença é essa. Então a gente não pode ter medo, não ter vergonha de falar do Senhor. Se joga nos pés do Senhor. Aleluia. Que Deus venha usar cada um de nós. Que Deus venha derramar o seu poder nessa casa, Senhor. Aleluia. Deus, multiplique, Senhor, o teu amor, as tuas misericórdias, Senhor, neste lugar. Que tua presença, Senhor, permaneça. É, papai amado. Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, nessa arca do Senhor, o que tinha dentro dessa arca? E aqui, irmão, está escrito que tinha dentro dessa arca as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Um vaso de ouro com maná. É, O aleluia. alimento do deserto. A vara de Arão que floresceu. Olha a presença do Senhor. É, pai. Glória a Deus. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha que coisa linda. Então não era simplesmente, irmão, que se a gente não prestar atenção, a gente vai olhar essa arca e vai achar somente que é um baú. É um baú. Mas não é desse baú que está falando, não. É da presença. É, pai. Glória a Deus. Porque ali é mesmo, é verdade, irmão. A gente vai enxergar um baú que está ali coberto de ouro, por fora e por dentro. É, pai. Glória a Deus. Mas é a presença. É a presença. O maná, irmãos. O maná que está ali dentro. Então que Deus mande esse maná para cada um de nós. Aleluia. Mas não é o maná, não é o alimento, não. É o maná espiritual. É o maná divino que vem do céu. É esse maná que floresça em cada um de nós. Pois está na casa. Que Aleluia. floresça essa presença do Senhor. Que cada um de nós possa se encher Glória a Deus. com a presença do Senhor. E olha, irmãos, Deus, Ele todos os dias, Ele dá chance para mim e para você. É, pai. Glória a Deus. Todos os dias. Ele fala para mim e para você. Ele mostra o caminho. Mas às vezes a gente não quer seguir aquele caminho. A gente não quer porque está achando que aquele caminho está tão difícil. Está tão difícil, mas a gente quer andar por aquele caminho que para os nossos olhos está bom. Mas Deus, todos os dias, Glória a Deus. todos os dias, irmãos, Ele fala para mim e para você: eis-me aqui. Aleluia. Ele não desiste, irmãos, de cada um de nós. Glória a Deus. Ele não desiste, Ele está sempre ali nos socorrendo. E eu vejo, irmãos, eu passo por isso quase todos os dias. Glória a Deus. Quase todos os dias. Mas como ontem eu falei lá na igreja, e é isso que está me sustentando. É isso que eu estou chegando cada vez mais perto do Senhor. É, pai. Glória a Deus. É isso, e muitas vezes, pastor Gilmar, a gente precisa assim estar lá embaixo. Sabe, pastor? A gente precisa, isso às vezes é necessário na nossa vida, porque quando está tudo bem, a gente às vezes nem se lembra de agradecer
você é o Senhor. Mas ali, quando vem alguma coisa na sua vida, ali você clama pela presença. Você clama pela misericórdia do Senhor. E Deus, Ele te socorre. Ele dá a mão e te levanta. Quantas vezes o Senhor já me levantou? Quantas vezes? E às vezes, irmãos, a gente não agradece. A gente não agradece. Então, Deus, todos os dias da nossa vida, irmãos, agradece a Ele. Glória a Deus. Agradece a Ele, porque é Ele que todos os dias está junto com cada um de nós. Sabe, naqueles momentos que a gente está ali, só você e Deus. Só você e Deus, não tem mais ninguém com você, mas você está numa presença melhor, que é o nosso Deus. Não precisamos de uma presença melhor do que essa. É esse que pode fazer tudo, é esse que pode dar tudo, é Ele que pode me curar, é Ele que pode curar cada um dos irmãos, é Ele que pode libertar cada um de nós dos nossos medos, das mentiras, do orgulho, da inveja. É Ele que pode. Então deixa Deus libertar cada um de nós. Não tenha saudade do Egito, como aquele povo que tinha saudade depois de tudo que o Deus fez com ele, e ele sentia saudade ainda do Egito. E às vezes a gente está nesse Egito também, a gente tem saudade, às vezes faz saudade do passado e quer fazer tudo de novo, tudo de novo. Mas Deus fala para mim, para cada um de nós: fica com a presença, fica com a presença do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é bom. Porque assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, Ele faz comigo, Ele faz com você. Irmãos, o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fazia. Eu gosto muito da história do apóstolo Paulo, porque eu me vejo assim, e eu acredito que os irmãos também. Ele mostra pra gente duas pessoas, irmãos, dois lados da história. Ele mostra, e o bonito de tudo isso, que o apóstolo Paulo, ele deu a volta por cima e se arrependeu e se converteu e serve ao Senhor Jesus Cristo. Que assim seja com cada um de nós. Não importa a sua história, não importa o seu passado, o que você fez, mas é hoje que o Senhor fala para mim e você. Venha com a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Glória a Deus. Entrega para o Senhor. Glória a Deus. É isso que o nosso Deus, Ele faz com cada um de nós. E às vezes, irmãos, a gente precisa mesmo se jogar. A gente precisa, irmã, chorar. Porque hoje, pastor Gilmar, hoje eu não esqueço que um dia uma mulher foi pregar. Eu não sei qual foi a igreja, mas ela falou que antes, quando as pessoas iam orar, que todo mundo levava uma toalhinha de tanto choro, que tanto que chorava. Isso é a presença do Senhor. E ela falou assim: se ela não chorasse, parece que aquela oração não tinha entrado. E é verdade mesmo, pastor, porque se eu estou orando e eu não choro, parece que a presença do Senhor não está. Porque é um choro gostoso, é um choro de felicidade, é um choro na presença. Então chore, irmãos. Quando tiver de chorar na presença do Senhor, chora mesmo. Se você quer estar na presença do Senhor, grite mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer um povo forte, um povo que não tenha medo de falar quem é o Senhor.
É esse que é o nosso Deus, irmão. É esse Deus que a gente tem que adorar. Mas às vezes a gente tem medo, tem vergonha de adorar. A gente tem medo, tem vergonha de falar que amamos Jesus, que Jesus é tudo na nossa vida. A gente tem medo de carregar a palavra do Senhor. Mas não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Porque esse Deus é um Deus que todos os dias está comigo e com você. Ele não tem vergonha de nós. Ele não tem vergonha de tudo que a gente fez. Ele não tem. Ele continua nos amando. Glória a Deus, aleluia. Santo. Então, nessa noite, irmãos, nessa noite, que Deus venha tocar Pai, glória a Deus. em cada homem, em cada mulher, em cada criança. Que Deus venha nos abençoar, assim como Ele fez com Obed-Edom. Que Ele venha abençoar os nossos filhos. Que Ele venha abençoar a nossa família. Que Ele venha multiplicar, irmãos. Pai. Quando eu falo multiplicar, eu não sei o que você está precisando. Eu não sei, irmão. Só que Deus sabe o que você precisa. Às vezes você está precisando, irmão, de um dinheiro para pagar uma conta de água. Às vezes você está precisando disso. E talvez para mim isso é uma pequena coisa, mas para você é uma grande coisa. Aleluia, É uma Deus. grande coisa. Verdade, Pai. Então que Deus multiplique e que você possa pagar essa conta, irmãos. Aleluia, Que Deus. Deus multiplique a sua saúde. Aleluia, Que Deus. Deus multiplique, irmãos, tudo aquilo que você colocar as mãos e Aleluia, a Senhor. planta dos pés. Aleluia, Deus. Mas que você faça a diferença. Que você fala do Senhor Jesus Cristo no seu trabalho. Que você fala da presença do Senhor na escola. Não tenha medo, não tenha vergonha. Que é isso que o Senhor quer. É isso que Ele manda a cada um de nós. E de pregar o Evangelho para toda criatura. Então, quando fala criatura, é para todos, irmãos. É para todos. Não escolhe, não, para que você vai falar. Porque, irmãos, tem muita gente precisando. Precisando de pouca coisa. Precisando de um abraço, irmão. De um abraço. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, às vezes a gente não abraça um irmão. A gente não abraça um irmão. Que presença é essa? Que presença? Às vezes a gente não quer ser corrigido na casa do Senhor. Que presença é essa? Pai, glória a Deus. Vai falando aí. A gente, que a gente mais vê, irmão, é que a gente tem que engolir. As pessoas que estão ali em frente tem que engolir muita coisa. Para o irmão não afastar da casa do Senhor. A gente está vivendo esses dias, irmãos. Mas que presença é essa? Quando a presença do Senhor está, você pode corrigir, você pode falar, porque crê que é o Senhor que está mandando, crê que é o Senhor que está te usando. E cada um de nós tem que receber, irmãos. Tem que receber a palavra que corrige. Porque Deus, Ele ama o seu filho. Porque Ele ama. É por isso que o Senhor corrige ao seu filho. Então é assim com cada um de nós. O pai que ama o filho, Ele corrige. Ele fala. Se for preciso, o pai até dá um tapinha no filho. Mas hoje a gente não pode fazer mais nada disso. Não pode mais. Então vai chegar um tempo que a igreja, irmãos, a igreja vai ser uma coisa igual na casa daquele homem comum. Comum. Sabe? Que a gente entra e
Fala assim, faz do meu jeito. Não é do jeito que eu quero, não. É do jeito que o Senhor manda. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Vai falando aí, pastor. Glória a Deus. É preciso ser obediente à palavra do Senhor. E às vezes a gente fala assim, eu obedecer homem, eu obedecer o irmão. Não, irmãos, não é isso não. No seu trabalho você obedece o seu patrão. Na escola você obedece o seu professor. Na casa do Senhor você obedece ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus Cristo, porque a igreja é eu e você. Aleluia, Deus. A igreja não é essas paredes, irmãos. Essas paredes, eu acredito que tem o dono, mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então obedece ao Senhor Jesus Cristo, que você vai ter uma vida próspera, assim como de Obed e Edom. Assim na sua vida vai florescer. Oh, Na sua vida vai descer um maná que vem do céu. glórias a ti, Deus. E Glória. aí cada um dos irmãos pode falar assim, quer dizer que eu não vou sentir falta de nada, eu não vou ficar doente. Não, irmão, você vai ficar doente. Você vai precisar do dinheiro para pagar uma força, vai, mas a presença está com você. Aleluia. A presença está com você. Você pode todas as coisas, assim como está escrito em Filipenses, irmão. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E quem fortalece é Jesus Cristo. Então, quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, Deus te levanta. Quando você estiver precisando de algo, Deus manda um maná. E eu não sei como vai ser esse maná, mas eu só sei de uma coisa, que esse maná vem do céu. É esse maná. Então, Glória a Deus. que cada um de nós continue firme na presença. Que cada um de nós se joga, tira tudo que está dentro do seu coração, tudo que está mexendo na tua mente, que está deixando você preocupada, está deixando você aflita, que você não sabe nem o que vai fazer, você está aí ansiosa com tantas coisas. Tira isso, irmão. Tira isso e deixa a presença do Senhor entrar na sua mente. Se preocupa com as coisas que vêm do alto. São essas coisas, irmãos. Então, que cada um de nós, Glória a Deus. que venha todos os dias, não somente porque é mais um culto de domingo, Pai, glória a Deus. não somente porque é um culto de sábado, mas que a gente venha ter a certeza que a presença do Senhor está com cada um de nós. Oh, glória. Aleluia, Deus. E que cada um de nós, irmão, assim que acabar o culto, assim que acabar, que a gente for para nossas casas, não deixa a presença do Senhor aqui não. Leva com cada um. Leva para sua casa. Leva para o seu trabalho. Leva para os seus filhos. Leva para o seu esposo, para sua esposa, para sua família. Leva para o seu irmão. Não deixa a presença não. Continua com ela. Porque às vezes a gente fala assim, não, a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está em todos os lugares. Aonde quer que você for, lá está a presença do Senhor. Porque Deus, Ele está no céu, Ele está debaixo, Ele está em todo lugar. Quem manda é o Senhor. Glória a Deus, verdade. Então que nós venha se derramar e glorificar a Deus. Glória a Deus. Que nós venha todos os dias agarrar em Jesus Cristo. Que nós possamos seguir somente Jesus Cristo. Que nós possamos ter intimidade com Jesus Cristo. Quer falar
com ele. Fala como que você estivesse falando com seu pai, com sua mãe. Fala, Jesus, eu estou aqui. Fala comigo, Jesus. Clama por ele. Clama por ele. Fala do seu jeito. Não inventa forma de falar com Jesus, não. Ele quer que você fale na sua simplicidade. Ele quer que você fale assim: Jesus, olha, Jesus, eu preciso tanto. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Jesus. É isso que ele quer que a gente faça, irmãos. E a gente quer ensaiar para falar com Jesus. A gente acha uma forminha, mas não é isso não é isso não. Jesus, ele usa cada um de nós na simplicidade. E quando Jesus foi ali na casa de Maria, ele foi naquela casa, daquelas pessoas simples, e ali Maria se jogou nos pés de Jesus Cristo com sua simplicidade. Que assim seja em cada um de nós também. Joga nos pés de Jesus com sua simplicidade, irmãos. Porque Deus, ele faz isso, irmãos. Ele faz isso com cada um de nós. Mas às vezes a gente quer, né? A gente tem uma arrogância dentro de cada um de nós, que a gente quer ser um mais do que o outro. E nós somos todos iguais. Todos. Porque se lembra lá no capítulo de João, o 16, Deus amou o mundo, e são todos nós, irmãos. Ele não escolheu somente eu, ele escolheu cada um de nós aqui. Ele escolheu aquele que é branco, aquele que é negro, ele escolheu o rico, ele escolheu o pobre. É isso, nosso Deus, ele faz. Então que a gente venha meditar na palavra do Senhor com sinceridade. Glória a Deus. E quando a gente pegar a palavra do Senhor, mergulhe, irmão. Mergulha na palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque assim, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, que a gente lê por ler, não faz diferença. Não faz. Mas mergulha mesmo. Mergulha, começa a pesquisar cada palavrinha. E aí quando você vê, você está parecendo que você já está lá junto com Jesus, naquela história, sabe? Quando vê, você está lá junto com Jesus na casa de Maria, na casa de Marta. Você está junto também. É isso, irmão. É isso que é a presença do Senhor, sabe? Quando vê, a gente está atravessando o Mar Vermelho, lá junto com Moisés. A gente vê a gente lá, sabe? Isso é mergulhar no profundo. É isso, sabe? Mas quando a gente lê lá no Mar Vermelho que Moisés estava atravessando, nada acontece. Mas vai junto. Vai lá também. Vai lá para você ver a diferença que faz. Aleluia, Isso Deus. é a presença do Senhor. Aleluia. Então, irmão, que Deus continue usando o Senhor com essa simplicidade. Glória a Deus. Você vai chegar muito mais além. Você vai ir lá no profundo. Porque Deus vê a sua simplicidade. Porque Aleluia. Deus vê a sua vontade. Porque Deus conhece o seu coração. Aleluia, Deus. Não olha para trás. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha para a frente e para a presença do Senhor. Glória. Porque o maná vai descer do céu. Glória a Deus. É Deus. Esse maná não vai vir de homem, mas vir do Senhor. Vai vir do céu. Glória a Deus. Crê nisso, irmãos. Crê nisso. Porque tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Porque a promessa que Deus fez, é Ele que vai cumprir nas nossas vidas. Mas não desiste não, continua caminhando. Às vezes a promessa demora muitos anos. E com aqueles homens, aquelas mulheres não foi diferente. Era 18 anos, era 12 anos, mas a promessa chegou, a cura chegou, Aleluia. a liberdade chegou. Aleluia, Deus. E assim é na nossa vida, a cura vai chegar na minha Aleluia, vida, Deus. que já chegou, em nome de Jesus Cristo.
sua casa, na sua família. Irmãos, não fica preocupado por causa de um câncer, não. O câncer não vai te matar. Não vai. Você sabe por quê? Porque Deus é maior do que um câncer. Aleluia, Deus. Deus é Glória. maior do que tudo. Aleluia, Então Deus. só confia em Deus. Eu E creio, Pai. acredita. E tenha fé e receba. Creio na cura, Pai. Quando vir, Eu irmão, creio, Senhor. Eu quando creio, vir Pai. aqui uma pecadora como eu falar de Jesus Cristo, receba. Pega essa palavra. Porque aqui tudo em mim é uma casca. Mas Deus conhece o meu coração. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que é Ele que me usa para estar aqui falando, porque eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu sou como os irmãos, uma pecadora falha. Mas eu estou aqui na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Então, Glória a Deus. que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando muitos e muitos e muitos dias. Porque falar de Jesus é tão lindo. Aleluia. Falar de Jesus é tão bom. Sabe, a gente não tem canseira. A gente não tem sono. O sono vai embora. E quando a gente vê, a gente está falando do apóstolo Paulo. Quando a gente vê, está falando de Pedro, de Isaías. Quando a gente vê, a gente está falando de Jesus, que é o principal. É Jesus Cristo. Então, nesta noite, irmãos, que você não receba o meu abraço, mas que vocês, cada um de nós que estamos aqui, receba o abraço de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Acredita, irmão, sente aí, faça como eu falei, se joga nessa história e sinta mesmo Jesus te abraçando. Você sabe por quê? Já estou terminando, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia eu estava sem dormir na minha casa. Não conseguia dormir, porque a gente é tão fraco. Quando a gente recebe uma notícia que a gente está enfermo, então imagina um câncer, é o fim, não é assim? É o fim. A gente já pensa assim. Então, quando eu recebi essa notícia, mexeu muito com o meu psicológico. Muito, muito mesmo. E eu não conseguia dormir. E você sabe o inimigo? O inimigo, ele usa muito a nossa mente. E ali ia muitas coisas, mas não ia coisas boas, não. Ia coisas ruins mesmo. Que parecia que para mim era o fim mesmo. Só que ali eu falava assim, Jesus, me ajuda, Jesus. Eu não quero pensar isso, não. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Aleluia, Deus. Sabe? Eu ia tomar banho o tempo inteiro no chuveiro. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me cura, Jesus. Era assim. E esse dia eu não conseguia dormir. E o meu quarto de guerra, eu falei ontem, é a minha sala. Eu vou no sofá. Ali que é o quarto de guerra. Quando o pastor Gilmar está orando, eu acredito que a gente está orando ao mesmo tempo, sabe? Então, às vezes eu estou ali, não é toda madrugada não, sabe, irmãos? Porque se eu falar isso, sou uma mentirosa, né? Não, não é toda madrugada não. Mas sim, várias madrugadas. Eu oro às 3 horas da manhã. Então ali, eu falava assim, Jesus, eu preciso dormir. Ai, como eu gostaria de dormir. E meu esposo lá na cama estava dormindo, mas eu não queria atrapalhar ele, né? Então eu ia para a sala. E ali eu liguei a luz e falei assim, Jesus, eu quero dormir, Jesus, deixa eu deitar no seu colo. Você vê como Jesus age? É assim, irmão. Ali, eu sentei assim no sofá, aí eu já falei, Jesus, deixa eu deitar no seu colo. E ali eu deitei. Pastor Gilmar, mas estava tão fofinho. Eu tenho certeza que Jesus estava ali, irmãos. Eu tenho certeza, porque eu senti isso. Sabe, tão fofinho. Sabe, ali eu deitei. Pastor Gilmar, e eu dormi com a luz ligada. Que é coisa que eu não durmo com a luz ligada. É só com apagar. E eu dormi na sala, irmão. Quando eu vi, eu falo que foi um sonho, né? Outros falam que foi uma revelação. Eu não sei, porque eu não entendo isso. Eu só entendo de uma coisa, que Jesus é bom. Isso eu entendo, sabe? Então ali, eu comecei, né, assim, acordar, mas sabe aquele acordar que parece que a gente está dormindo, está sonhando, não sei. E ali, eu enxerguei um homem, mas é Jesus Cristo, não importa, que eu via mesmo Jesus Cristo com esses cabelos que a gente vê,
pastor Gilmar. Só eu e ele. E depois, irmãos, eu não estava sentindo gosto, pastor. Ó, glória. Eu não estava sentindo gosto nenhum das coisas, sabe? Eu falava pro meu esposo, eu não sinto paladar. Não tinha tudo que eu comia, e eu comia, porque a médica falou, você precisa comer. E eu comia, mas não sentia gosto de nada, só engolia. Então, quando Jesus me deu esse peixe, ele falou assim, tira um pedaço. Pastora, aquele peixe estava embrulhado de palha de banana. Ele foi assado e parece que foi cozido ao mesmo tempo também, sabe? Então, quando ele me deu, eu segurei assim na parte de cima e puxei. Mas quando eu puxei, era um pedaço tão comprido, sabe? Assim, do tamanho do peixe. E ali eu comi. Aí eu falei assim, nossa, Jesus, como está gostoso. Eu falei assim, ué, que engraçado. Esse peixe não está salgado e não está sem sal. Se eu não estou sentindo o gosto das coisas, por que eu estou sentindo o sabor desse peixe? Aleluia. Ó, glória. Como eu queria que esse sonho continuasse. Mas ali eu acordei, sabe? Mas eu contei para todo mundo, pastor Gilmar, desse sonho. Falei para o meu esposo, falei para os meus filhos. E é isso que o Senhor faz. Então, irmãos, não fique abatido porque alguma coisa acontece na sua vida, não. Não, porque grande é o nosso Deus. Às vezes a gente se desespera com tanta coisinha que acontece na nossa vida. Mas creia que esse Deus, ele é maior que tudo. Aleluia, Que Deus, ele pode mudar, pastor Gilmar. Que assim como eu creio que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai mudar, que Deus vai surpreender aqueles médicos, que Deus vai me surpreender. Aleluia, Deus. Que eu vou estar aqui, sabe, irmãos, falando o que Deus fez, do milagre. E se Ele fazer um milagre, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. Eu só sei de uma coisa, pastor Gilmar, que aqui não pertence a nós. E ontem, eu estou repetindo muitas palavras, porque ontem eu falei de Jesus também. Então eu estou repetindo muito essas palavras. Só que ontem eu falei assim, pastora Cristina, olha, todo mundo fala assim, que o céu é tão lindo, não é? E eu imagino, eu só penso naquele louvor que fala que as ruas são de ouros, de cristais, né? Eu só imagino esse louvor. E eu fecho meus olhos e falo assim, o céu é assim mesmo, sabe? Então eu falo assim pro meu esposo, as pessoas são tão apegadas com esse mundo, e quando fala que o céu é de ouros, de cristais, que lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter sofrimento, irmão. E a gente está aqui, apegado nas coisas deste mundo. Irmãos, aproveite esse mundo fazendo as coisas boas, porque lá no céu vai ser lindo demais. Aleluia, Deus. É lá, a gente precisa de salvação. É isso que nós precisamos. Então faça tudo, irmão. Não tenha vergonha não. Faça tudo que é bom, porque lá vai ser lindo. Lá a gente não vai ter mais dor. Lá eu vou estar perfeita, porque é lá que eu quero ir. E você precisa querer, irmãos. Você precisa falar, eu já vou pro céu. A gente tem que acreditar. Porque senão tudo isso é bom. Você está com um pé lá no céu e outro lá no inferno. Não, fala, eu vou morar no céu. Aleluia, Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por mais essa noite, por mais essa oportunidade, por essa palavra. Obrigado, Jesus. E ajuda, Jesus, cada um de nós, Pai, a ser fiel. Sim, sim. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia.